Eu tô sozinho hoje porque eu e o Juti brigamos e a gente decidiu que não vai ter mais vlog. É uma coisa tosca e acabou o vlog. Tchau. Você deveria saber que Hoje a gente não tem um assunto planejado. Então, hoje a gente não pesquisou nada, não pensou em nada. Não vai ser como os outros vídeos que a gente fica falando como se fosse uma aula, assim, sobre algo. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a gente, nossas opiniões sobre algumas coisas. sobre acreditar ou não nas coisas. Ó, a gente vai começar com um assunto bem leve, assim, que não tem muita polêmica. O assunto é Deus. Acho que hoje em dia tá um pouco mais fácil de falar sobre esse assunto. Uma das coisas pra você ser religioso é frequentar a igreja, seguir algumas regras, assim. E como passou o tempo, alguns adolescentes não seguiram, não é tão mais rigoroso. Parece que ficou mais fácil, as pessoas foram deixando de lado, foram abrindo mão. Cada geração que passou, religião na família tá menos presente. E isso é ruim um pouco, porque as pessoas, se elas acreditam em Deus, se elas têm uma religião, tudo bem, elas seguem o que elas gostam. Mas se elas simplesmente deixam de acreditar, ou elas simplesmente não sabem se acreditam, elas não vão atrás, elas não se questionam, elas ficam meio que, não um ponto morto, mas elas ficam aí paradas. Elas não pesquisam nada demais, e acho isso meio ruim. Por isso que eu acho que a gente deve sempre estar pensando sobre esse assunto. A gente não é daquele tipo de ateu que não acredita em nada, que fala, que é totalmente cético, fala não existe nada, não existe além do nosso corpo físico, nada além do mundo. Mas isso não foi fácil, não foi assim de primeira que isso aconteceu. Demorou um tempo pra gente chegar nisso. Foi o que a gente chama de jornada, que a gente chamaria isso de jornada ao ceticismo. Acho que do nosso grupo de amigos, assim, eu fui o primeiro a meio que me questionar e aceitar esse assunto, que era o ateísmo. Quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a pensar e ler bastante sobre Deus e sobre religião. Eu sempre me questionei, fui uma criança que me questionava. Eu lembro, assim, exatamente o dia que eu fiquei bem bolado, assim, com o mundo. Dei uma revoltada e falei, sou ateu. Foi no dia do 11 de setembro, que eu vi tudo aquilo acontecendo. Daí eu fiquei sabendo que era por causa de religião, era por causa de outros motivos, e eu não achei legal. Daí nesse dia eu meio que me assumi ateu. Eu não lembro muito bem quando que eu falei, eu não acredito mais em Deus, mas eu nunca dei muito valor pra religião. Até fiz catequese e me formei naqueles negócios que você podia comer a hóstia depois. Nessa época eu nunca tinha parado pra pensar realmente o que era religião, por que eu tava fazendo aquilo, qual a minha motivação que eu tinha naquilo. Eu ia realmente porque meus pais falavam que era pra ir, e eu sempre fui na igreja à toa, nunca fiz nada na igreja. E daí foi passando o tempo, até uma época, até acho que os 14, eu era o diferente, eu era quem não acreditava em Deus. Na classe só tinha eu que não acreditava em Deus, mas eu já me via assim, com uma ideia formada. Até os 14 eu não tinha evoluído muito, eu achava que era aquilo e pronto. E acabou. Daí então, quando a gente começou a ficar bastante amigo, eu já tinha um pouco dessas ideias na cabeça e ele me incentivou bastante com isso. Daí foi quando eu também decidi falar, não acredito em nada, lá pros 14 anos também. Só que aí foi ruim essa parte da nossa vida, porque a gente se fechou. A gente não queria saber nada além mais disso. A gente falou, não existe Deus. E mais nada, era só coisas científicas, só provas científicas e essas coisas. Acho que essa foi a primeira fase, que é a fase de negação. A negação. Quando você descobre que você fica, puta, Deus não existe. A segunda fase, acho que é a rebeldia ou tentar convencer os outros. Sim, Isso comigo não foi muito grande, mas foi o bastante pra ajudar ele, a tentar convencer ele e convencer os meus amigos. Várias vezes a gente tentava ficar conversando com outras pessoas que eram religiosas e seguiam realmente uma religião. Só já era briga, só. Ficava tentando convencer essas pessoas que a gente era certo, mas no fundo não tem uma coisa certa. A gente não tem certeza se Deus existe, se Deus não existe, se tem alguma coisa a mais do que a nossa vida aqui ou não. A gente até hoje em dia acredita muito mais que tem alguma coisa além disso do que não tem. Então é uma discussão que gera uma ambiguidade muito grande. Não tem como ficar discutindo. E hoje em dia a gente tem muita conversa assim saudável com amigos nossos que acreditam em Deus, e muitas vezes a gente se achou melhor do que outras pessoas pelo fato de não acreditar em Deus. Sim. Eu tava vendo uma comunidade no Orkut dele que ele tava faz tempo, que era eu sou ateu e tenho orgulho disso, alguma coisa assim. Com um monte de estrelinha do lado. Eu tenho orgulho de ser ateu com maiúsculos e minúsculos e estrelinhas. E na verdade ninguém é melhor que ninguém, né? E uma vez tive uma conversa com o Tomás, que é um amigo meu. Foi uma das,
um dos melhores motivos, assim, que alguém me falou tem por acreditar em Deus. Ele falou que você tá com medo de fazer alguma coisa. O que te motiva a fazer aquela coisa ou não? Aí eu meio que não soube responder. Aí ele falou que quando ele tá em dúvida de uma coisa, quando ele precisa, tipo, de um empurrãozinho a mais pra fazer aquilo, aí ele lembra que existe Deus. Aí pra ele, Deus é como se fosse esse empurrãozinho que dá pra ele. E isso, tipo, gerou muitas coisas boas na vida dele. É meio que um sentido pra vida, é um sentido pra você acordar amanhã e ser feliz. E pra mim, esse Deus que ele acredita que é o que dá o empurrãozinho nele, é o meu instinto, assim. Às vezes quando eu não sei se eu faço alguma coisa ou não, eu vou meio que na cagada, sabe? Essa segunda fase, que é a de querer convencer os outros, é bem polêmica, porque a tua cabeça não tá formada ainda. Na maioria das vezes você fica meio em dúvida sobre algumas coisas. Você mesmo nunca pensou direito no assunto. Eu acho, assim, que quando a gente é pequeno, a gente só realmente pensa nas coisas quando a gente conversa com nossos amigos. E quando você vai debater com alguém, daí que você começa a pensar. Isso é bom, porque daí depois você vai falar, pô, velho, tal argumento, daí você vai pra tua casa e você pensa melhor. Mas isso nas nossas fases aconteceu durante o tempo. Então passou assim um tempo, a gente se viu rodeado por amigos, que os nossos melhores amigos tinham os mesmos interesses e todos eram ateus. Porque um influenciou o outro. Até que chegou num ponto que todo mundo teve basicamente a mesma opinião. A mesma cabeça, e foi a sementinha do mal que germinou. A terceira fase da nossa jornada eu acredito que seja o respeito. Aceitação. Porque é um pouco difícil você conseguir entender que você tem que respeitar muito a opinião das pessoas e a crença das pessoas e a fé das pessoas. E também saber que a sua opinião pode ser uma opinião errada. Você, ateu, já parou pra pensar que a gente pode ser o errado da história ou errado da história? Tá, realmente é difícil você não acreditar em Deus. Se você cresceu numa família que vai na igreja, numa família que fala, vai com Deus, numa família que glorifica Deus, acredita em Deus, é um pouco difícil você deixar isso de lado. Mas, se você nunca parou pra pensar sobre algumas questões e você só acredita em Deus, cuidado. Eu era tão rebelde uma época da minha vida que minha mãe falava assim, dorme com Deus. Eu falava, pode dormir com ele essa noite. Eu durmo com o travesseiro. Eu era uma criança rebelde. Mas isso passou e agora sou uma pessoa melhor. E pelo amor de Deus, hein? A gente não tá fazendo esse vídeo pra criticar quem acredita em Deus ou pra falar que a gente tá certo, que vocês estão errados, vocês que acreditam. Pelo contrário, a gente respeita totalmente isso. A gente só queria falar o nosso caminho até chegar o que a gente é hoje. E a última fase que você vai, quando você acabar de ver o vídeo, você vai entender o que é realmente essa jornada. Por quê? No fim, a gente chegou o que a gente era antes. Só que pensando, a gente fez esse caminho consciente. A minha principal intenção com esse vídeo era atingir aquele pessoal que tava meio que na nossa primeira fase do ceticismo, como a gente disse. Que é que você não respeita a opinião das outras pessoas em relação a esse assunto, religião, e que acha que você é o certo 100%. Não é. Eu acho que a próxima fase, entender o outro lado. Pode ter sido essa fase antes ou depois, mas é uma fase ainda. Que pra ele foi antes, pra mim foi depois. Tem uma época dessa jornada que você começa a meio que pensar os prós e os contras da religião. Se você for parar para analisar, tem muito fundamento bom. Fala, nos 10 mandamentos, fala, 10 coisas que se você fizer e seguir aquilo, você é a melhor pessoa do mundo. É um tutorial de como viver bem. Mas... No catolicismo, eu digo. Catolicismo? Catolicismo. Mas todas as religiões também têm meio que os seus mandamentos. Só que aí você para pra pensar. Esses mandamentos são coisas básicas que não precisaria ter alguém impondo isso pra você seguir. Um Deus. Seriam regras da sociedade. Não precisava você ser punido e ir pro inferno se você não seguir aquilo. Teriam que ser coisas que todo mundo deveria seguir e respeitar. Com as parábolas da Bíblia e tudo mais, todo esse monte de historinha, tem muitas mensagens boas pra passar pra todo mundo também. Muita coisa que você parar pra se pensar. Mesma coisa que você pegar e ler um livro ou assistir um filme e depois falar, nossa... Legal. Mas acho que o que a gente não gosta muito seria o fanatismo. O fanatismo por qualquer assunto é tosco. Até mesmo o fanatismo pelo ateísmo é horrível. Talvez até pior, muito pior do que fanatismo por religião. Porque fanatismo por religião, imagina, você é religioso, você tá lá indo na igreja, fazendo coisas boas, chega um filho da puta falando que não acredita em Deus, revoltado, tacando fogo em tudo, tocando puteiro, e você fica... Oxe. E também eu comecei a pensar um pouco por que as pessoas acreditam em Deus. Ou porque elas veem a necessidade de ter um ser para glorificar. Ou porque existe religião. Algumas questões que não saíram da minha cabeça. E agora eu entendo, cara. Agora com essa última fase, assim, que eu passei, que é a fase do entender, eu gostei bastante. Uma fase, assim, depois eu chego no chefão e pei.
Acho que todo mundo sabe porque as pessoas acreditam em Deus, né? É difícil parar e pensar onde a gente tá? Aonde a gente tá? Já a ciência evoluiu bastante pra responder algumas questões, mas tem coisas que a gente não responde ainda. E eu acho que algumas coisas a gente pode responder como Deus. Pra quem acredita, óbvio. E é uma coisa fácil. É um jeito de você ficar mais confortável. Porque você vai pirar, você ficar pensando onde a gente tá, ou por que a gente tá aqui. Não é só trabalhar, estudar, morrer e pau. Ou então você aceita que você, pelo menos, nunca vai saber essas respostas não respondíveis até você morrer, pelo menos. Ou então você nunca vai saber. Ou você desdobrar e viver no astral pra sempre. Ou então você deveria saber. Então eu entendo completamente a necessidade que as pessoas veem, assim, em acreditar em um Deus. 1 e 2. E respeito bastante quem acredita e, às vezes, me vejo, assim, pensando em coisas, tipo... Não que eu acredito em Deus, mas me vejo acreditando em coisas como vida após a morte que... Espiritismo. Algum ateísta bem fanático, assim, falaria: ei, você não é digno de um ateísta. Você é quase um religioso completo. Você traiu o movimento. Você traiu o movimento. A gente agora vai falar um pouco da última fase, que é a que a gente tá vivendo agora. Como diria René Descartes. Não é como diria, né? O pensamento dele é baseado em questionar tudo. Porque se você falar uma coisa que bem no comecinho desse ano ele falou pra mim e eu falava: não, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Fantasma? Pô. Astral? Pô. Então eu comecei a ver, ele começou a me falar, eu comecei a pensar mais, dever de casa lá, comecei a pensar no dever de casa, e eu vi que se você se fechar, não vai adiantar nada. Você não pode pegar algo como um Deus da Igreja Católica e fechar nisso também, porque você também está se fechando. Nossa, tô babando muito, velho. Ou seja, não se feche. Você nunca tem certeza de nada. Os indicados para o Oscar de hoje são 2 bandas. Ele vai indicar primeiro. A banda que eu indico é For Fun. Talvez você já conheça, mas você nunca parou pra ler as letras das músicas deles. As letras deles são muito inteligentes. A melodia é um tanto diferente, assim. Tem umas batidas psicodélicas, umas coisas meio diferentes, bem estranhas. Pra mim demorou um tempo de aceitação pra isso, mas depois que comecei a gostar muito. A minha banda até faz umas músicas covers e é muito legal. E eles têm um fotolog que eles usam como se fosse um blog. Eles postam qualquer foto lá relacionada ao assunto que eles vão falar, e cada dia um da banda fala sobre um assunto. E os caras são muito cabeça, eles são muito inteligentes, eles falam sobre umas coisas muito legais que vale a pena acompanhar. O fotolog deles também vale a pena parar pra ouvir a melodia da música deles e parar pra analisar as letras também. E a minha indicação para o Oscar de hoje, uma banda aí, chama Cone Crew Diretoria. Cone Crew Diretoria. É um grupo de rap. Se você já não gosta assim de rap, para e ouve eles. Fala muita coisa legal. E as músicas deles são bem legais, as letras são muito boas. Tem música que eles falam coisas muito rápidas, não dá pra entender, mas peguem a letra, é Cone Crew Diretoria. Eles também fazem muita crítica social, ao contrário do For Fun, que fala sobre coisas boas e tudo mais, mas também as coisas ruins têm que ser vistas, e um jeito bom de mostrar e de ouvir essas críticas é ouvindo Cone Crew. E eu também não gostava muito desse estilo de música, e eu comecei a gostar muito depois que eu comecei a ouvir Cone Crew por influência dele. Então se você não gosta, dá uma chance, dá pelo menos olhada em alguma música deles, que é muito legal. Lourenço, feelings. Quando a gente fazia vídeo assim, eu começava a falar sem pensar, eu me embananava e você ficava... Ixi. Daí agora eu tô começando a falar sem pensar, mas tô conseguindo levar uma linha de raciocínio meio então, que... eu percebi isso. Que acaba certo. Boa. Mais difícil do que isso é... Faltou, hein? Não rotei, faltou a voz. Mais difícil do que isso é... Nossa, soltou aqui. Não sei. É, né? Cheiro de nariz. Você já sentiu o cheiro do seu nariz? Já sentiu o cheiro do chão. E agora, com vocês, Hebe! Esse sou eu. Falou. E essa é a Nega. E essa aqui é a metamorfose deles.